É uma longa caminhada. Eu sou professor, eu leciono também jornalismo online. Eu pesquiso jornalismo online desde a minha dissertação de mestrado. E no âmbito da Associação Brasileira dos Pesquisadores de Jornalismo, SBPJOR, eu pertenço à rede de pesquisa, jornalismo e tecnologia, que é de onde nasce esse livro. Ou seja, são pesquisadores que se reúnem uma vez por ano presencialmente, mas que ao longo de todo o ano discutem, discutem, planejam, pesquisam juntos, tendo como mote central o jornalismo digital. Então, o livro ele é o resultado do trabalho de pesquisa desta rede, dos pesquisadores ligados a esta rede, no ano de 2010. Então, esse é o processo por meio do qual o livro nasceu, e ele foi lançado agora na SBPJOR, no Encontro SBPJOR do Rio de Janeiro, da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um lançamento muito bacana, um monte de gente participou, isso foi no dia 5, se eu não estou equivocado, e vai ser lançado hoje à tarde também às 15h30 na Feira do Livro de Porto Alegre. A possibilidade de integração, é uma realidade, né? Ela já existe, não dá para pensar hoje em jornalismo sem pensar em uso das redes sociais. Notoriamente, alguns programas muito específicos, Facebook, Twitter principalmente, mas também YouTube, Vimeo, enfim. Não dá para pensar jornalismo sem pensar em internet, não dá para pensar em jornalismo sem pensar nos dispositivos que têm base na internet, que são os tais do 2.0. Agora, uma questão muito importante, isso apareceu nas discussões da SBPJOR, em especial na palestra do professor Ramon Salaverria da Espanha, de Elias Machado, da Federal de Santa Catarina, foi que, mais do que nunca, as discussões, quando o assunto é jornalismo digital, elas se afastam do dispositivo e se aproximam da linguagem. Em português, em bom português, significa o seguinte: já não é mais considerado tão relevante em termos acadêmicos discutir o uso deste ou aquele dispositivo, por exemplo, como operar o photosynth para trabalhar a fotografia dessa e daquela forma. Sim, a tecnologia é importante, o conhecimento da tecnologia segue sendo importante, mas mais importante do que isso é saber a linguagem jornalística adequada àquele dispositivo. Ou seja, me parece que é um momento muito importante esse que está se vivendo em termos de jornalismo digital e que avance em relação ao que foi feito até agora de forma hegemônica, ou seja, uma atenção muito grande para o dispositivo e menor na linguagem. Então isso foi algo que apareceu bastante nas discussões do Rio de Janeiro. Agora, voltando à tua questão, como eu disse, não dá para pensar em jornalismo sem pensar em redes sociais. Isso não é só o jornalismo digital. Isso também é o jornalismo impresso, seja de jornal, de revista, de mural. Isso também é televisão, isso também é rádio. Basta olhar, os programas de televisão estão cada vez mais interativos, os programas de rádio cada vez mais dialogando com a internet. Enfim, é uma perspectiva de natureza convergente que é extremamente importante e que agrega o jornalismo às redes digitais por tabela. Não compete de forma alguma, não são coisas diferentes, é preciso ter isso bem claro, né? O jornalismo digital, se nós olharmos no stricto sensu, no sentido específico dele, é o jornalismo feito por meio de mecanismos que trabalhem com a lógica binária de dígitos, 0 e 1. Jornalismo digital não é sinônimo de web jornalismo. Por que não? Porque se eu estiver fazendo jornalismo no computador, eu estou fazendo jornalismo digital. Percebe? Então, é um equívoco semântico a gente traduzir jornalismo digital como sinônimo de web jornalismo. É um tema abrangente, sem dúvida nenhuma, algumas pessoas usam, mas é preciso lembrar que se eu fizer uma revista em CD, por exemplo, isso também é jornalismo digital. Por quê? Porque foi feito por meio de computadores, num suporte específico e tudo mais.
falar em competição é não levar em conta algumas coisas. Primeiro que os veículos sempre competiram entre si. Né? Quer dizer, não é porque o jornalismo na web surgiu que ele não vai trazer qualquer problema para o jornalismo convencional. Sim, mas também o rádio trouxe problemas para o jornal impresso e também a televisão trouxe problemas para o rádio e para a televisão também. Ou melhor, a televisão trouxe para o rádio e para os impressos, entre eles revistas e jornais. Então isso é algo da lógica do jornalismo. Essa discussão é uma discussão muito datada, tipo assim, o que vai sobrar, o que vai sobrepor. Os dispositivos, eles historicamente, eles têm demonstrado na evolução do jornalismo da sociedade que tem espaço para todo mundo e todos eles acham o seu nicho. Alguns perdem, outros avançam, alguns ficam para trás, outros nascem. Mas essa é a lógica de funcionamento. A questão toda é saber, como eu disse, qual é a linguagem mais adequada, qual é a linguagem mais específica para cada veículo. Então, respondendo objetivamente, penso que vai seguir tendo espaço para os veículos convencionais, vai ter espaço para os veículos novos e, sobretudo, vai sobreviver aquele que for mais apto para dizer a que veio, ou seja, fornecer informações para os seus usuários, leitores, para a sua audiência, essas coisas todas.